que se relacionan con esta actividad curricular de genética y genómica farmacéutica, bueno, son todas. Esta actividad curricular implica las 4 competencias genéricas de la Universidad Católica del Maule, enfocada en los aspectos éticos, la identidad regional, el desarrollo de la investigación, en el área de desempeño profesional de ustedes y las formas de comunicación, tanto en español e inglés, apoyados en uso de las tecnologías. Donde pueden encontrar láminas que estén en idioma inglés y es parte de las competencias también que ustedes deben tener más adelante como futuros profesionales del área de la química y la farmacia. Entonces, durante todo el desarrollo de esta actividad curricular, tendremos el privilegio de contar de forma sistemática con la contribución de la doctora Vivian de Fonseca da Silva Ferreira, que es investigadora y académica de la Universidad Católica del Maule, así como máster y doctora en genética, por lo que es experta en el área de especialización de este curso. Asimismo, contaremos más adelante con la experticia en genómica farmacéutica de la profesora doctora Sara Cuadro, que les presentaré en su debido momento. Entonces, por otro lado, les comunico que los detalles de la planificación del desarrollo del curso serán abordados con ustedes en una próxima reunión y dentro de los siguientes 15 días hábiles, como está orientado por la Universidad Católica del Maule. Entonces, sin más, y si no tienen alguna duda o aspecto a comunicar, paso a cederle la palabra a la profesora doctora Vivian de Fonseca para la clase de hoy. Y el próximo martes nos estaremos reuniendo en el mismo horario para impartirles, en este caso yo les impartiría los contenidos de la próxima actividad. ¿Hay alguna duda, algo que quieran comentar para dejarlo con la profesora? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? Podemos comenzar la clase entonces, que la profesora comience la clase, ¿verdad? Aquí pregunta la estudiante Giselle Moanca, presenta quién nos hará los laboratorios. Bueno, la parte práctica y los laboratorios obviamente va a estar sujeta a las regulaciones que establezca la universidad, acorde a la actual situación y lamentable situación sanitaria. Pero aún así, nosotros vamos a intentar hacer actividades online donde de alguna forma ustedes también se relacionen con las habilidades prácticas, independientemente de que estamos hablando también de los talleres que se pueden hacer y se van a aplicar algunas de las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Pero en relación a los laboratorios, se harán en la medida que sea posible de acuerdo a la situación sanitaria actual y las especificaciones. Y por otro lado, tenemos algunas iniciativas para que ustedes con la profesora doctora Vivian puedan avanzar también en algunas habilidades de ese tipo, habilidades, debemos decir, motoras, psicomotoras, intelectuales, que los ayuda para orientarlos en la actividad de laboratorio. Y obviamente, si tanto como podamos, vamos a retomar todas las actividades presenciales y de laboratorios como se puedan. También hay otros laboratorios en la actividad curricular que están relacionados con habilidades en el área de la bioinformática y análisis de datos que están disponibles en la red. Entonces hay herramientas de la bioinformática, es parte de los laboratorios que tenemos concebido y es también innovador en esta actividad. Es decir, va a haber una aproximación a esas habilidades experimentales per se y también desde el punto de vista de sistemas computacionales que tanto le hace falta al químico farmacéutico contemporáneo. ¿Bien? ¿Se entendió? Estudiante Giselle. Bien, aquí me dice, ya, perfecto. Entonces, Vivian ya ha comenzado a grabar, la profesora Vivian ha comenzado a grabar la clase. ¿Sí? O profesores, una consulta. A nosotros nos Sí. había dicho el año pasado que iba a ser también la profesora Añasco. Ahora la profesora Añasco está orientada a la parte de biología molecular de la célula. Y en esta actividad estamos coordinándola nosotros y también va a participar la profesora Vivian y la profesora Sara. Ya, gracias, profesor, si era una pequeña duda. Ah, ya, es eso, sí. Bueno, nosotros con gusto podemos incorporar a la profesora Carolina Añasco. Hemos ahí una serie de orientaciones de parte de la dirección de escuela y de coordinaciones, obviamente.
y no es problema para que con nosotros también se pueda incorporar algún otro profesor, que ahora mismo no tenemos visualizado, pero puede ser hacia adelante, si siempre va a contribuir a que ustedes comprendan mejor los contenidos y obviamente desarrollen más habilidades. Estamos abiertos a todo tipo de cooperación. ¿Está bien? Entonces, sin más, voy a dejarlo con la profesora Vivian para que avancen con la clase y nos vemos el martes próximo nosotros. ¿Bien? Le agradezco a la profesora. Le agradezco a la profesora que me avise cuando termine la clase para coordinarnos en relación a la próxima actividad y bueno, de tener la grabación a tiempo para que se salve a la plataforma, la clase y el video. Bueno, ya, hasta luego. Que estén muy bien, cuídense. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes hoy día. Yo soy, como mencionó el profesor Eriks, yo soy doctor en genética. Yo voy a compartir, dame un segundo, la presentación de hoy día. ¿Se ve la clase? Sí, profesora. Sí, profesora. Voy a poner pantalla completa. Ahí. Bueno, como ha mencionado el profesor Eriks, yo soy Vivian da Fonseca, soy doctora en genética y trabajo en la UCM hace un poco más de 2 años. No sé si él llegó a mencionar, yo soy brasileña, entonces a veces mi acento causa un poco de confusión. Entonces yo no tengo ningún problema que ustedes me pregunten, que paren la clase para preguntar, no entiendo, profe, no entendí lo que dijo, sin ningún problema. Yo soy abierta a me detener para explicar cuantas veces sea posible. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo siempre hablo que hablar de genética para mí está en mi ADN. No es solamente mi formación, sino que es mi estilo de vida. Me encanta enseñar genética y yo creo que mi papel acá con ustedes es mucho más que enseñar puramente genética. Me gustaría de compartir un poco de investigación. Me gustaría de hacer, de despertar en ustedes o gusto por la investigación. Yo sé que ustedes ya están caminando en ese proceso y yo quiero ser parte de ese proceso de enseñanza mucho más de que genética y genómica, enseñar a tener un pensamiento científico, a tener curiosidad, a tener interés por conocimiento. Y si yo logro hacer eso con ustedes, entonces para mí ya alcancé mi objetivo. Para comenzar, tenemos que partir de un punto. Y el punto que el profesor Eriks y yo decidimos fue hacer recordar varios conceptos que van a ayudar en este ramo. Entonces, son 3 puntos que hoy nosotros vamos a ver de manera más conceptual. ¿Qué es la genética y todo el contexto de cómo la genética se estableció como una área de la ciencia? Vamos a ver muchos conceptos con respecto a citología de todos los órganos que existen dentro de la célula y vamos a partir para los conceptos de qué es la herencia y cómo la herencia ocurre dentro de los organismos. Estos son los 3 puntos fuertes que vamos a recordar. Esa clase, yo ya dejo el comentario que esa clase es una clase mucho más para recordar do que realmente para aprender algo nuevo, porque tenemos que establecer las bases del conocimiento de ustedes para que ustedes avancen de manera satisfactoria. La genética para algunos causa un poco de miedo, de temor, que es una cosa muy compleja. Sin embargo, a mí me encanta y yo quiero pasar esa parte buena de la genética para ustedes, ¿ya? Como había mencionado, la genética es una parte de la ciencia que estudia 3 puntos principales. Estudia los genes, que son la unidad básica de la información genética. Estudia cómo estos genes pasan de generación en un proceso que se llama herencia y cómo se genera la variación dentro de ese contenido genético que está dentro de los ácidos nucleicos y disrespeta a los organismos.
vários eventos estabeleceram a genética a lo largo da história. E graças a este evento, temos a genética tal qual la conhecemos hoje em dia. E por detrás desses acontecimentos, tive várias perguntas científicas muito importantes que guiaram estes experimentos para estabelecer a genética. E muitas perguntas estes investigadores se faziam, por exemplo, com respeito a como eram os componentes que constituíam a informação biológica. Porque hoje em dia é fácil nós entendermos a genética porque a informação está aí. Sin embargo, em aquela época, em el passado, era difícil porque não se sabia nem que era o ADN, por exemplo. Então, outra pergunta que eles faziam nessa época é como a informação se mantém de geração em geração de maneira fidedigna, de maneira fiel. Quais são as bases da variabilidade, como se genera as espécies, como se genera a diversidade. Então, essas perguntas guiaram vários estudos. E, por exemplo, Carl Nageli foi de los investigadores muito importante para a genética, porque ele observou dentro do núcleo de células vegetais que existiam corpos que eram corados, que eram tingidos de maneira distinta e que estavam dentro do núcleo e que, à medida que a célula se dividia, estes corpos também eram divididos. Nessa época foi o primeiro registro de los cromossomas, tal qual nós conhecemos hoje em dia. E aí começou vários eventos do pensamento científico que levaram a conhecer a molécula de ADN. Por exemplo, Charles Darwin, com a teoria da evolução, que distintos cambios em el material genético podem afetar a parte fenotípica de los organismos e que também essa variação está submetida a uma força que se chama seleção natural. E que essa seleção natural pode atuar em la adaptação desses organismos com esse genótipo específico, em adaptar-se ao meio ambiente de maneira benéfica ou não. Então, já começou a ter uma linha de la genética e um pensamento hacia algo que tinha a informação genética de los organismos. Gregor Mendel, também conhecido como o padre de la genética, chegou com seus experimentos com semillas de guisantes e propôs duas teorias, e basado em suas teorias, basado em suas leis, é que se estabeleceu a herência, o modelo de herência dessa informação genética entre gerações. Friedrich Nietzsche, aún no século XIX, ele foi a primeira pessoa que hizo uma extração de ADN. Ele trabalhava com células de glóbulos blancos e trabalhando, e por casualidade, logrou obter uma substância ácida do núcleo das células que ele nombrou como nucleína, que hoje nós conhecemos como o ADN, como os ácidos nucleicos. E foi a primeira pessoa que logrou fazer uma extração de ADN, e a metodologia que ele ocupou nessa época é a mesma metodologia, obviamente que com algumas modificações e melhorias, que nós ocupamos hoje em dia. Por exemplo, Tomás, perdão, que eu não vejo o nome dele. Este investigador, ele estudava o comportamento de moscas drosófilas, de mosquito de frutas, e percebeu que existia algo que estava influindo em el fenótipo del color de los ojos de esses animais, que poderiam cambiar de rojos a blancos dependendo do processo de cruzamento. E ele inferiu que o fator que estava influindo em la diferença de color em los ojos de las drosófilas estava em los cromossomos que Carl Nageli havia mencionado, e que estes fatores eram unidades que levavam o conteúdo genético, e foi a primeira vez que alguém nombrou essa informação como gen. E então, todos esses acontecimentos foram importantes para estabelecer a genética de hoje. Sin embargo, todos já tinham suas observações com respeito à informação genética, pero aún não tinham um conhecimento fiel e um conhecimento
concreto de que realmente el ADN era la molécula contenedora de la información genética. Entonces, Frederick Griffith propuso un experimento muy interesante que él nombró como el principio de la transformación. Esse experimento teve várias etapas, e nessa etapa se quedou claro que o ADN era realmente o fator transformante e era o fator que carregava a informação genética. E esse experimento se deu da seguinte maneira. Ele trabalhava com cepas da bactéria Streptococcus pneumoniae. E ele tinha dois tipos de cepas nesse experimento. A cepa virulenta encapsulada, que se chama la cepa S, e la cepa não virulenta, não encapsulada, que não desenvolvia a enfermidade, que ele chamou de cepa R. E como era esse experimento? Ele cresceu a bactéria encapsulada virulenta, depois de seu crescimento, injetou essa bactéria em um ratão, e viu que ratão morre. Depois, ele hizo o mesmo procedimento, sin embargo, com a cepa R, a cepa que não causava a enfermidade e não era encapsulada. Cresceu essa bactéria, injetou em el ratão e o ratão viveu. E ele, bueno, então vamos a fazer um passo a mais para ver o que passa. Calentou a bactéria viva encapsulada virulenta e por el calor a bactéria morreu. E ele tomou esse extrato e injetou em ratão, e o ratão viveu. E ele, bueno, então vamos fazer a mescla da bactéria não virulenta viva com a bactéria virulenta morta por el calor, e vamos ver o que passa. Injetou essa mescla em el ratão, e o ratão morre. E recolectou del sangue del ratão uma muestra e viu que as bactérias que foram recolectadas eram bactérias vivas e bactérias encapsuladas e virulentas que levaram o ratão à morte. E aí eu pergunto para vocês, em todo esse procedimento, como foi que Frederick Griffith chegou à conclusão de que o ADN era o fator transformante, o fator que levava a informação genética? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Me escucha? Porque las células muertas solo quedaría el factor. Perdón, no te escuché. ¿Puedes repetir? Ya que la célula muerta solo se encontraría un factor genético. Claro, solo se encontraría el factor de ADN porque como ele ocupou el calor, por teoria, todas as proteínas se haviam degradado, ¿verdad? Se haviam desnaturado. Então, o ADN pode sim sofrer algum processo de degradação, sin embargo, estava aí intacto. Então, pode passar algum... pode ser que se degrade, mas não de forma completa como passa com as proteínas. Então, não tinha proteína porque estavam degradadas, solamente estava sobrando o ADN. E o ADN era o detentor de toda a informação que passou à bactéria não virulenta, passou sua informação de virulência, sua informação de patogenicidade, sua informação de fazer toda essa cápsula da bactéria virulenta. E aí se generou uma nova bactéria que foi recolectada e era com as mesmas características da bactéria virulenta. Então, de aí, ele propôs que realmente não estava em la proteína a informação, sino que estava em el ADN. E depois, esse foi um experimento muito importante para, um marco para a genética. E depois vem Erwin Chargaff, e aí já se Professora? sabia... Sim? Você movilizar a pequena janela. ¿Cómo hago eso? Tiene que mover la pequeña ventana que sale ahí. Puede movilizar o minimizar o bajar ella. Ay. Gracias. Yo estaba intentando hacer eso. Por nada.
No problema. Bueno, y ahí, en ese punto con Erwin Chaga, ya se sabía que algunos componentes de la molécula de ADN. Y fue muy interesante el trabajo de Chaga, porque Chaga propuso una teoría que es una teoría que se ocupa hasta hoy, que é o princípio da complementariedade. Ele viu que a molécula de ADN era composta por 4 bases nitrogenadas, que era a adenina, timina, guanina e citosina. E que, además de estar formado por estas 4 bases, também a proporção, o contenido dessas bases, dependendo de qual bases eram iguais. Por exemplo, a quantidade de adenina era igual à quantidade de timina, e a quantidade de guanina era a mesma de la citosina. Isso, esse hallazgo, isso com que ele sugeriera o princípio da complementariedade. Por quê? Porque adenina solamente se conecta à timina, e guanina solamente se conecta à citosina. E esse princípio de complementariedade é muito importante. E por que esse princípio de complementariedade é importante para a manutenção da informação genética? Alguém podia comentar esse ponto? ¿Por qué adenina se conectando a timina y guanina a citosina siempre es un factor benéfico para la información genética? ¿Nadie? Bueno, porque, por ejemplo, el ADN pasa de generación en generación, ¿verdad? E o ADN é uma molécula que está sempre se replicando e generando células hijas. Células madres com ADN generam células hijas com o mesmo ADN. Se eu não tenho esse processo de complementariedade, por exemplo, a cada ciclo de replicação, eu perdo a informação genética da célula madre hacia a célula hija. Porque, por exemplo, vamos suponer que não tinha a complementariedade. E a molécula de ADN, a adenina, em um ciclo de replicação se conecta a guanina, em outro ciclo se conecta a citosina, a timina, a guanina, e assim, sem nenhum padrão, sem nenhuma complementariedade, como se daria a conservação da informação genética? Não se daria. Seria al azar, al acaso, e não é. Então, esse é um ponto muito importante para a manutenção da informação genética fiel. Uma célula madre com seu ADN vai generar 2 células hijas com o mesmo ADN, graças ao processo de complementariedade. E também, outro experimento que também levou a crer que a molécula de ADN era a molécula transformante, também foi feito com vírus. Tuve esse experimento de Griffith com bactérias e de Hershey e Chase com um vírus, que é um bacteriófago T2, que tem a habilidade de se conectar a uma bactéria e injetar seu material genético. Então, esse bacteriófago, basicamente, é uma cápsula de proteína, o capsídeo, e esse corpo que se conecta à bactéria e injecta seu ADN que está dentro desse capsídeo proteico. E como foi esse experimento para descobrir se realmente era o ADN a molécula detentora de informação genética ou não? Eles cresceram o bacteriófago junto com uma bactéria e puseram dentro do meio um fósforo marcado com radioatividade. E o fósforo, a cada ciclo de replicação da bactéria com o material genético do vírus insertado dentro, insertava o fosfato, porque o fosfato é uma molécula, um grupo de químico que hace parte do ADN, insertava o fosfato com radioatividade para ser a molécula de ADN do vírus que estava dentro da bactéria. Então, isso se deu a vários ciclos de crescimento da bactéria com o vírus. Depois, eles submeteram esse crescimento a uma centrifugação, onde toda a parte proteica do vírus se quedava em el espaço del sobrenadante,
y la parte con el ADN se quedaba en la parte de los sedimentos precipitados. Entonces, chequearon dónde estaba la radioactividad y la radioactividad estaba en la porción donde se quedaba la bacteria. Entonces, ellos infirieron que todo el fósforo incorporado en la molécula de ADN que estaba se formando dentro de la bacteria y que venía del virus, estaba en la porción de la bacteria, o sea, estaba en el ADN, la molécula transformante que el virus inyecta dentro de la bacteria. Y para confirmar ese hallazgo, ellos hicieron el mismo experimento, sin embargo, marcando con radioactividad el azufre. Y el azufre es una parte que compone las bacterias, las proteínas. ¿Y qué pasó? Cuando fue formar el capsidio, toda la marcación de radioactividad estaba en el sobrenadante, donde estaba el capsidio del bacteriófago, y no estaba dentro de la bacteria como material genético. Y ahí se quedó confirmado que la molécula transformante era el ADN. ¿Se quedó claro ese experimento? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Entonces, llegamos a un punto que ya se sabe prácticamente todo del ADN, que tiene complementariedad, que es la molécula transformante, que está en el núcleo, que es formado por genes. Sin embargo, no sabía cómo era la estructura. Y muchas personas, né, en el mundo, incluso ellos ganaron el premio Nobel por cuenta de la estructura del ADN, que fue James Watson y Francis Crick. Sin embargo, ellos, para llegar a esa molécula, ellos contaron con el trabajo de mucha gente, incluso de una mujer que se llama Rosalind Franklin, que a través de la difracción del rayo X propuso, primero que ellos, que la molécula de ADN era una molécula de doble hebra y una molécula helicoidal. Y además de ese experimento de Rosalind Franklin, agregado al proceso de complementariedad que Chargaff había mencionado, y el trabajo de Griffith con bacterias y de Hershey Chase con virus, ellos, con todo ese conocimiento, propusieron la molécula de ADN. Sin embargo, ese trabajo es de un conjunto enorme de investigadores. Y después que toda la molécula fue determinada como una molécula helicoidal de doble hebra, donde las bases se conectan de manera específica y no aleatoria, fue posible hacer mecanismos de identificación del material genético de manera automática. Y la primera vez que eso fue posible fue con Frederick Sanger, donde este investigador determinó la primera metodología de secuenciación de ADN. Y esa metodología se llama metodología de término de cadena. Y esa metodología mimetiza lo que ocurre dentro de la célula con respecto a la replicación. Y básicamente la metodología necesita el ADN como un molde, se calenta ese ADN para que la doble hebra se desnature, y se quede un molde de hebra única. Se necesita un cebador, donde se va a conectar en regiones específicas de ese ADN para hacer una nueva síntesis del ADN dentro de ese equipo. Y cuando se hace esa nueva síntesis de esa molécula de ADN, son añadidos 4 bases nitrogenadas, pero modificadas. Cada base carga un radioisótopo que emite una coloración distinta cuando es excitado con un rayo láser, con un feixe de luz. Y esa onda que es emitida es lida por un equipo como un comprimento de onda, como un pique de luz, y cada una tenía su color. Por ejemplo, timina vermelho, adenina amarillo, citosina verde y guanina azul. Un ejemplo, ¿ya? Y todas las veces, y ahí iba dentro de un tubito, iba el ADN molde, iba las bases nitrogenadas,
la DNA polimerasa para hacer la síntesis de una nueva molécula de ADN, el cebador y el substrato de acción de la enzima, mimetizando lo que ocurre en una replicación. Sin embargo, habían bases nitrogenadas normales y bases nitrogenadas con essa marcação, com esse radioisótopo. E essas bases eram modificadas. Elas não possuíam em sua porção 3' del carbono 3' o grupo hidroxil. Então, quando se agregava uma base dessa, a DNA polimerasa não podia mais fazer a síntese de ADN em esse ponto. Se terminava o crescimento da cadena, da hebra, em esse ponto. Quando sempre era añadido uma base nitrogenada assim modificada, não se crescia mais a cadena. Por isso que se chama metodologia de término de cadena. E então, todas as vezes que se agregava essa base, se interrompia a leitura dessa molécula de ADN e se formava como uma escalera. E tudo isso era injetado dentro de um gel de poliacrilamida, igual na eletroforesis. E se leía como uma escalera. Isso era o resultado de uma sequenciação que o equipo leía. E a leitura se dava desde abaixo hacia arriba. Então, por exemplo, como íamos a ler uma sequência obtenida em esse equipo basado em essa figura. Seria da seguinte maneira. Cada pocinho desse contém solamente essa base. Adenina, timina, guanina e citosina. Já? Então, seria assim. Vamos começar por acá. Seria A, C, G, A, G, A, T, A, T, A, T, G, G, C, e assim ia generando a sequência. E o equipo leía essa sequência e foi a primeira vez que se obteve de maneira automática a sequenciação de uma molécula. E depois desse invento, aí começou vários projetos genomas. E o primeiro que se teve notícia foi a sequenciação da bactéria Haemophilus influenza em 1995. O genoma completo. Hoje em dia se faz várias bactérias em poucas horas e se levou muito tempo para fazer a sequenciação dessa bactéria. E um ano depois, vino a sequenciação de Saccharomyces cerevisiae, que hoje em dia é um organismo modelo, se fazem muitos estudos para os eucariotos basado no genoma de Saccharomyces cerevisiae. Depois vino a sequenciação de C. elegans, um nemátodo, também totalmente sequenciado, que também é um organismo modelo, até chegar à sequenciação do genoma humano. E foi muito interessante porque o genoma humano, em 2001, foi hecho 2 drafts do genoma humano, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública. E foi publicado o artigo tanto da iniciativa privada quanto pública praticamente no mesmo dia em revistas distintas. E foi muito entretenido isso. E depois, em 2005, sequenciaram e depositaram o genoma humano completo, de maneira completa, sem ser o draft. E até hoje, o genoma humano é muito complexo e requer muito estudo, porque 5% do genoma é de sequência codificante hacia algum produto. E 95% é ADN acessório, que não se sabe até a hora para que serve. E a genética vem impactando a vida de várias formas. Por exemplo, nós nos deparamos com a genética quando nos miramos em el espejo, quando temos um comportamento, verdade? Basado na diversidade de organismos que há na Terra. Quando vemos o diagnóstico de distintas enfermedades, a genética influi aí, generação de medicamentos, que é um dos pontos fortes de nosso ramo, essa parte de como a genética influi na generação de medicamentos, para entendimento de comportamentos, síndromes, vacunas de ADN, terapia gênica,
edição mediante CRISPR de ADN em vivo, metodologias que mimetizam a replicação, como essas de sequenciação, como a PCR convencional, transcrição in vitro mediante PCR quantitativa e sequenciação massiva, que hoje em dia já temos vários bancos de dados com dados massivos de genomas, incluso a parte prática que quero fazer com vocês também, leva a esse ponto de evaluar como a informação genética está em los bancos de dados e como fazer uso dessa informação em la parte, por exemplo, de clínica médica. Então, a genética tem impactado de várias maneiras. E eu quero apresentar dois exemplos em la farmácia que eu vejo que é muito interessante. Primeiro foi o descobrimento da insulina, que foi feito por Frederick Bentin e Charles Best em 1921. E eles evaluaram pâncreas de perros e já se sabia que a insulina poderia estar no pâncreas, sin embargo, não era uma coisa segura. E eles extraíram um extracto de pâncreas de perros e macerando troços de pâncreas destes perros e aí centrifugaram e chegaram a um extrato de pâncreas e eles injetaram esse extrato em perros que foram induzidos a ser diabéticos e estes perros foram sanados. E então eles descobriram que a insulina sim estava vinculada ao pâncreas. E antes de fazer a primeira insulina por engenharia genética, se necessitava 8 toneladas de pâncreas de cerdo para produzir somente 230 ml de insulina. Agora, imagina quantos animais deveriam morrer para obter uma quantidade ínfima de insulina. E graças à engenharia genética, hoje em dia, é possível produzir insulina em escala industrial. Então, foi necessário descobrir e aislar qual era o gene que codificava a insulina dentro do genoma humano. Clonar esse gene dentro de um vetor de expressão. Clonar esse vetor de expressão dentro de uma bactéria e crescer essa bactéria em frascos imensos, enormes de fermentação para adquirir de maneira exógena a insulina humana e depois extrair dentro desse sistema a insulina, purificar e obter em escalas industriais. Se antes se necessitava de 8 toneladas de pâncreas de cerdo para 230 ml, aqui se obtém litros em um sistema aí de poucos dias. Esse foi um avanço muito importante. Outro avanço importante que quero mencionar é com respeito ao cromossoma Filadélfia. O cromossoma Filadélfia é uma alteração genética que está presente em cerca de 90% dos pacientes com leucemia mieloide crônica, que é uma enfermidade onde os glóbulos brancos perdem a capacidade de se maturar de maneira eficiente e são enviados ao sangue de maneira imadura. Isso genera vários sintomas e a pessoa acaba sendo afetada e desenvolvendo a leucemia mieloide crônica. E como se dá essa enfermidade? Tem 2 genes, um gene que está ubicado no cromossoma 9 normal, que se chama ABL, e outro gene que está no cromossoma normal, que se chama BCR, que está no cromossoma 22. A pessoa que tem essa enfermidade, em la maioria dos casos, tem uma translocação, onde parte do gene ABL se transloca do cromossoma 9, se transloca a parte do gene BCR no cromossoma 22. E essa fusão de genes genera uma proteína que se chama tirosina quinasa anormal. Essa proteína atua em uma via de divisão celular de los glóbulos brancos, alterando essa via e fazendo com que sejam produzidos de maneira exagerada. E como que a farmácia atuou aí? Quando se supe que existia essa proteína alterada, se criou um inibidor para ela.
y ese inhibidor actúa en el sitio activo de esa proteína. Es un inhibidor competitivo que se conecta al sitio activo de esa proteína, impidiendo su función, impidiendo que actúe de manera normal. Y eso fue una llave muy importante para la sanación de mucha gente con leucemia mieloide crónica. Sin embargo, hoy día ya se sabe que muchas personas tienen resistencia a ese medicamento, que no está en ese problema de estocromosoma, está en otro tipo de mutaciones, y aún así ya se tiene 2 o 3 generaciones de ese inhibidor. Entonces, son vários avanços da genética que atuam de maneiras distintas, e aí tem 2 produtos, né, que o conhecimento da genética permitiu que foram desenvolvidos. Bueno, essa primeira parte toda, eu queria mostrar a vocês como é a linha do tempo da genética e como se deu a conhecer todo o que hoje dia nós sabemos. E a segunda parte dessa classe diz respeito à citologia. A citologia, mas com uma mirada genética. Por quê? Porque todo dentro da célula está coordenado hacia algo que nós chamamos de dogma da biologia molecular, que é ADN, RNA, proteína. Isso é de maneira sencilla, que se dá através dos processos de replicação, transcrição e tradução. Então, para chegar a esse nível de estudo, necessitamos saber como as células estão organizadas. Então, não é meu objetivo aqui na parte de citologia, não é profundizar-me com respeito à citologia, sino que recordar alguns conceitos para o uso desses conceitos em la genética, em nosso ramo, já? Então, a citologia, como o próprio nome diz, é o estudo da célula, estudo de sua estrutura, de sua função e também de seu estado, seja normal ou seja patológico, já? Nós hoje dia não vamos estudar nada, hoje dia, nada que diz respeito à patologia das células, sino de sua formação. Existem basicamente 4 funções para as células. Função de nutrir todo produto de seu metabolismo é necessário para o desenvolvimento do organismo, nutrição do organismo, principalmente mediante liberação de energia. Tem função de crescer e multiplicar. As células são capazes, são autônomas, fazem sua própria síntese, já? Uma função da célula é diferenciar-se. As células muitas vezes partem do mesmo origem, sin embargo, se diferenciam para actuar de maneiras distintas, generando distintos tecidos que vão generar distintos organismos. E tem função de sinalização. Elas respondem a estímulos físicos e generam por meio de sinais ou mensageiros químicos a resposta, por exemplo, a hormonas, neurotransmissores ou fatores de crescimento. Basicamente, as funções das células são estas. A menor unidade de formação de um organismo está formada de citoplasma, que é uma substância coloidal, onde estão almacenados todos os orgânulos que formam esta célula e tem uma membrana que la rodeia e la dá forma. Com respeito à quantidade de células que tem um organismo, esse organismo pode ser unicelular, como, por exemplo, as bactérias e os protozoários, ou como podem ser pluricelulares, com mais de uma célula, como os seres humanos, as plantas, os animais, os hongos e etc. Por exemplo, nós temos 1 vezes 10 a la sexta a quantidade de células em nosso organismo. E aqui é o fato mais importante que vamos a ver, a distinção entre célula procariota e eucariota. A distinção básica entre essas 2 células é a presença de uma membrana em el núcleo. O núcleo da célula eucariota, sí ou sí, tem uma membrana envolvendo esse núcleo que se chama carioteca.
ou membrana nuclear. E os procariotos, essa membrana está ausente. Então, quando está ausente, procariotos. Quando está presente, eucariotos. Además dessa estrutura em el núcleo, existem outros orgânulos que também hacen distinto uma célula procariota de uma célula eucariota. Por exemplo, hoje vamos ver a célula procariota que diz respeito às bactérias. São vários os orgânulos que formam o interior de uma bactéria. Ela é formada por ribossomas, é formada por uma estrutura que se chama flagelo, é formada por uma substância coloidal que llena seu interior, chamado citoplasma, é formado por uma membrana externa muito rígida, chamada parede celular, é formado por uma estrutura que parece um pelo ou pilus, que pode ser ocupado para locomoção, mas também para passagem de transferência de material genético. Tem a presença de la membrana plasmática, de outro material genético chamado plásmido e de nucleoide, que é como se fosse um núcleo, sin embargo, não tem a carioteca, o envoltório nuclear. A membrana plasmática, tanto da célula procariota quanto eucariota, é uma camada, uma doble camada lipídica. Sempre. A diferença da célula procariota para a eucariota é basicamente a presença de colesterol, que está na célula eucariota e que está ausente na célula procariota. Sin embargo, a estrutura da membrana plasmática de las duas é basicamente a mesma. É formada por uma bicamada lipídica, onde a região interna é formada por ácidos graxos, a região externa dessa bicamada é formada por álcool e um grupamento fosfato, e tem añadida dois tipos de proteínas na membrana plasmática. Uma que são as glicoproteínas e outras proteínas que se chamam proteínas integrales. As proteínas periféricas ou glicoproteínas estão conectadas por enlaces muito débiles na membrana plasmática e podem se soltar de maneira muito fácil. A diferença de las proteínas integrales, que estão totalmente integradas dentro da membrana plasmática e fazem contato com o meio externo da célula e com o meio interno, e funcionam como um canal de passo de substâncias. Então, a função da membrana plasmática é proteger, delimitar e regular o passo de substâncias hacia o exterior, ao interior e também ao revés. Com respeito às proteínas que formam essa membrana, podem ser de dois tipos. As glicoproteínas, que também são conhecidas como proteínas periféricas, que eu acabo de mencionar, que são conectadas de uma maneira mais débil à camada, à membrana plasmática, e se podem soltar de maneira mais fácil. Generalmente são formadas por aminoácidos e glúcidos. Elas têm a função de, por exemplo, receptora de hormonas, dependendo do contexto celular, e conferem certa identidade à célula. Cada célula, cada tipo de célula tem suas proteínas periféricas específicas. E por isso também são ocupadas como uma proteína para fazer reconhecimento celular. Já as proteínas integrales, sua principal função é fazer o passe de substâncias, é participar da permeabilidade seletiva que existe nessa membrana plasmática. Existe essa comunicação entre o ambiente externo e o ambiente interno da proteína. E, por isso, é necessário um mecanismo que permita que íons, que algumas moléculas que estão no exterior e que são necessárias no interior da célula, possa passar. E o contrário também ocorre. Todo o produto do metabolismo celular que é necessário no ambiente extracelular também deve ter essa facilidade de passar. Então, essas proteínas fazem isso como um método de transporte, de canal de passagem, de passo de substâncias. E também serve como um ponto de anclaje do citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Como o próprio nome menciona,
el esqueleto de las células, citocélula esqueleto. É uma rede de proteínas, actina, principalmente, que hace como se fosse um esqueleto da célula e dá forma à célula. E para dar forma, eles necessitam fazer um anclaje em algum ponto. E essas fibras de proteínas se ligam, se conectam a essas proteínas de transmembrana, essas proteínas integrales. Já? Essas basicamente são as funções dessas proteínas dentro da membrana plasmática. Isso tanto para procarioto quanto para eucarioto. Em los procariotos existe uma estrutura extra que se chama parede celular, que não está, por exemplo, em nós outros humanos. Não existe essa estrutura em nossas células. Ela é formada por um polímero que se chama peptidoglucano e está presente principalmente em las bactérias. As bactérias gram-positivas possuem essa camada, essa parede celular mais gruesa, 2 camadas bilipídicas de peptidoglucano e um espaço intersticial. E as bactérias gram-negativas têm uma parede celular mais delgada. Isso faz com que, por exemplo, em um teste de tensão, o teste de tensão gram, se veja as bactérias gram-positivas mais coradas, porque o corante se detém em essa camada gruesa de parede celular, e depois que se hace a destensão, que se retira essa tensão para volver a tingir com outra tensão de outro color, em las gram-positivas, por ter essa parede mais gruesa, não se logra a sacar todo o corante morado que se ocupa por primeira vez. E se logra ser isso porque em las gram-negativas, porque sí tiene a camada da parede celular mais delgada. Isso é um exame super sencillo, uma prova que se hace para saber se a bactéria é gram-positiva ou negativa, e dependendo, por exemplo, da enfermidade, isso é um teste diagnóstico para saber se realmente a bactéria que está causando a enfermidade é a bactéria X, por exemplo, e já se sabe que é gram-positiva, e se é gram-positiva vai se corar demorado, baseado em seu tamanho de sua parede celular. Outra estrutura importante das células procariotas é o flagelo. O flagelo é um filamento que pode secretar toxinas e está muito involucrado com a mobilidade da bactéria. Então, por exemplo, a bactéria Escherichia coli tem vários flagelos, e esse sistema tem um sistema rotor que pode levar até 15.000 rotações por minuto. Quando eu leí isso, eu não pude crer quão rápido pode ser uma bactéria com um sistema desse. Sin embargo, essa rotação atua somente em esse rotor, e o filamento pode levar a hasta de 200 hasta 1.000 rotações por minuto. E encontrei super interessante também, porque isso dá mobilidade para a bactéria em um ambiente aquoso, por exemplo, e é super interessante. E, además disso, é um sistema que pode ser ocupado para um sistema de secreção, por exemplo, de toxinas. Outra estrutura importante é a estrutura pilus ou pelo. Alguns estudos mencionam essa estrutura também involucrada com a mobilidade. Sin embargo, o pili ou pilus generalmente é ocupado por las bactérias para o paso de material genético. Então, a conjugação bacteriana, que é o paso do material genético circular, ocorre mediante conexão de 2 células bacterianas mediante o pilus. As 2 proyectam o pilus de uma hacia a outra, e o paso de informação genética de uma bactéria para outra. Incluso o pilo generalmente é mencionado como um pilo sexual, porque hace esse passe de informação genética. E, por fim, dentro da célula procariota, tem o nucleoide. O nucleoide é a região onde está o ADN cromossômico da bactéria. E, como já havia mencionado, não tem uma carioteca, não tem um envoltório nuclear delimitando esse núcleo.
Y el ADN de la bacteria es muy interesante porque él tiene un cierto nivel de empaquetamiento. Sin embargo, no es tan altamente empaquetado como los cromosomas de nosotros, humanos. Y para que ocurra ese enrollamiento del ADN, para que esté organizado dentro de esa región, el ADN se conecta a proteínas que se llaman proteínas asociadas al nucleoide. Então, quando o ADN se associa a essas proteínas, empieza um processo de enrollamento, não sei se essa é a palavra, pero o ADN empieza a se empacotar de duas maneiras, generando círculos, o ADN por sobre ele mesmo, ou como uma cosita dessas de prender o pelo, que se você gira uma ponta a uma direção e outra ponta hacia outra direção, essa cosita empieza a girar sobre si mesmo, e isso é o que passa com o ADN da bactéria quando está associada a essas proteínas. É um mecanismo, incluso, de almacenamento de ADN dentro da célula e também de proteção. E, además dessa região de nucleoide, o ADN da bactéria também está em uma outra estrutura que se chama plásmido, que é um ADN de doble hebra, cerrado e é circular. E em la gran maioria das bactérias tem essa estrutura. O plásmido é um ADN que tem autonomia de replicação. Ele tem uma região que se chama ORIC. Essa região permite que em determinado contexto celular o plásmido se replique de maneira autônoma e ele pode ser transferido, como vimos um pouco atrás, mediante conjugação bacteriana. Generalmente tem o contenido de bases nitrogenadas que vai desde 3.000 hasta 10.000 pares de bases e pode contener de 30 a 100 genes. E basicamente tem três funções os plásmidos: conferir resistência à bactéria, por exemplo, a Escherichia coli. Pode também conter genes de produção de toxinas e tornar essa bactéria uma bactéria patogênica, como, por exemplo, a Escherichia coli enteropatogênica. E também os plasmídeos colplásmidos, que podem ser plásmidos que carregam bactericinas, que são genes que produzem proteínas que podem matar outro tipo de bactéria, que também estão presentes em las Escherichia coli. Bueno, toda essa parte que eu mencionei é todo o que compõe uma célula procariota. E basicamente eu falei de toda a estrutura que tem na célula procariota que não tem na célula eucariota, a exceção da membrana plasmática, que aí sim é igual. Então, por conta disso, eu não vou mencionar mais a membrana plasmática de los eucariotos, porque já está ampliamente já mencionado em la outra diapositiva. Bueno, a célula eucariota é o que mais nos interessa, verdade? Porque vamos tratar de estudar a genética, e a genética é enfocada basicamente em los humanos. Então, as células eucariotas são mais complexas, incluso porque, por exemplo, em nosso caso, somos seres multicelulares e, además de crescer, además de diferenciar-se, também tem que señalar coisas de uma célula para outra. Então, isso faz com que o ambiente seja mais complexo. E a diferença da célula procariota é que aqui a célula eucariota possui uma membrana nuclear. Já? E quais são os outros orgânulos que tem dentro da célula que não tem na célula procariota, que tem na célula eucariota que não estão na célula procariota? Por exemplo, mitocôndria, lisosoma, retículo endoplásmico liso e rugoso, centríolos, aparato de Golgi. Basicamente, essas moléculas estão presentes na célula eucariota e não se vê na célula procariota, já?
Por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria é um orgânulo que é ampliamente conhecido, sempre se hace menção quando se habla de célula eucariota, por sua peculiaridade. As mitocôndrias, elas fazem parte da respiração celular. Todo que ocorre dentro da mitocôndria é para generar energia para a célula em forma de ATP. Então, há um consumo de oxígeno que resulta em dióxido de carbono e água. E uma coisa muito interessante da mitocôndria é que ela possui seu próprio ADN. E esse ADN tem justamente os genes que generam as proteínas que atuam nessa conversão de oxígeno em dióxido de carbono e água e também na geração de energia. Então, tudo que a mitocôndria necessita para ser sua função está presente dentro de seu ADN que é próprio de ela. Tem uma doble camada de membrana plasmática, uma por fora e outra por dentro, que se genera essas invaginações. É dotado de citoplasma também, e tem essa forma ovalar, ovoide. E é super importante para as células eucariotas. E igual que a membrana plasmática que vimos, também tem certa porosidade, possui poros para a entrada de íons e também para a saída de energia e de produto de seu metabolismo. Bueno, o retículo endoplásmico é outra estrutura muito interessante e importante dentro da célula. O retículo endoplásmico, ele sale da carioteca. Então, a parte que envolve o núcleo, a membrana que envolve o núcleo, também dá origem ao retículo endoplásmico. E o retículo endoplásmico é basicamente várias invaginações da membrana do núcleo, formando como essas cisternas, esses olhos. E tem dois tipos, o tipo rugoso e o tipo liso. No tipo rugoso, este nome hace referência à presença de ribossomas. Ribossomas são unidades que participam ativamente uma junção de proteína e RNA ribossômico que participam ativamente da tradução do RNA mensageiro que vem desde o núcleo hacia o citoplasma, e aqui dentro se convierte esse RNA mensageiro em proteínas. E además de isso... Perdão? ¿Podría repetir, por favor? Claro. ¿Cuál es la parte que quiere desde el comienzo del retículo? Sí. Ya. Bueno, el retículo endoplásmico es una extensión de la membrana del núcleo, ¿ya? Y esa extensión va formando como diversas invaginaciones, diversos canales que forman esos huecos, esos hoyos, perdón. Y dentro de esos hoyos, y ahí forma dos estructuras, el retículo endoplásmico rugoso y liso. Y el retículo endoplásmico rugoso tiene ese nombre porque es formado por ribosomas. Existen unidades de ribosomas que son una junción de aminoácidos de proteínas con RNA ribosômico que hacen parte activamente de la traducción. ¿Y qué es la traducción? Eso vamos a ver assim, detalladamente en las próximas clases. Va a tener una clase solamente para traducción. Se genera los RNA mensajeros por un proceso de transcripción dentro del núcleo y ellos van hacia el retículo endoplásmico. Y los ribosomas con varias otras proteínas que están en el retículo endoplásmico leen ese RNA mensajero y los convierte en proteínas, ¿ya? Y esas proteínas salen del retículo endoplásmico rugoso, van al retículo endoplásmico liso y son enviados hacia el citoplasma. ¿Para qué? Por ejemplo, pueden ir para el aparato de Golgi para sofrer glicosilación, si son glicoproteínas, o otros procesos post-traducionales que las proteínas
recebem. E o retículo endoplásmico liso é uma estrutura que participa da síntese de lípidos, já? Então, esse sistema é super importante e o retículo endoplásmico pode ocupar quase todo o citoplasma da célula, dependendo de quanto ativa é a expressão e a tradução dessa célula, quanto mais ativa, mais grande é essa estrutura. E aí, dentro del retículo endoplásmico rugoso estão os ribosomas, que eu acabo de mencionar, que são estes complexos supramoleculares e são formados por duas moléculas. Uma são os aminoácidos, que estão presentes em las proteínas, e outro é o RNA ribossômico. Existem 3 tipos de RNA dentro da célula. É RNA mensageiro, que vai se convertir em uma proteína. RNA transportador, que não se convierte em proteína, sino que faz o transporte de aminoácidos no momento da tradução. Todo isso vamos ver super detalhado. E o RNA ribossômico, que faz parte da formação dos ribossomas. Tanto o RNA transportador quanto o RNA ribossômico, eles não se convertem em proteína. Eles vão ser sempre solamente RNA, porque a função de eles exige que sejam solamente RNA e nunca se conviertam em proteínas. Então, os ribossomas são formados de aminoácidos e RNA ribossômico, e são 2 unidades, uma unidade grande e uma unidade pequena. E os ribossomas, eles são distintos em las bactérias, em las células eucariotas e em las células procariotas, com respeito a seu tamanho. Então, por exemplo, em las células procariotas existem os ribossomas que chamamos, seu nome é 70S. O que quer dizer isso? Que esse ribossoma tem uma subunidade 50S. S é de velocidade de sedimentação. Quando lo descobriram, foi mediante centrifugação e a velocidade com qual eles sedimentavam, já foram essas 2 unidades, foi descrito isso para seu nome. Então, tinham 2 subunidades, ribossoma de las bactérias, por exemplo, que dão origem ao ribossoma 70S, e é formado por uma subunidade mais grande, que se chama 50S, e uma subunidade pequena, que se chama 30S. A função das 2 forma o ribossoma 70S, que é formado, además de aminoácidos, formado por um RNA ribossomal, que se chama 16S. Esse RNA é super conservado entre as espécies e é ocupado, por exemplo, para ser reconhecimento de espécies de bactéria, por exemplo. E ao passo que as células eucariotas apresentam o ribossoma 80S, que nada mais é da função de 2 subunidades, a subunidade mais grande 60S com a pequena 40S. E essas 2 subunidades estão formadas, ademais de aminoácidos, do RNA ribossômico 5S e 23S. E como havia mencionado também, os ribossomas fazem parte da tradução. Basicamente, se unem a unidade grande do ribossomo, a 60S, com a 40S, e quando essa unidade está montada, assim como está representado acá em essa figura, é possível fazer a leitura do RNA mensageiro, e quando se faz essa leitura, o ribossomo tem 3 sítios onde se ingressan os aminoácidos, salen os aminoácidos e se forma a cadena de péptidos, que nada mais é que as proteínas. Então, em esse processo, o ribossomo participa em la tradução. Pero não se quedem desesperados, porque todo esse procedimento aí detalhado de replicação, transcrição e tradução, que é super importante para a manutenção da célula e da vida, vamos ver de maneira detalhada. Bueno, el aparato de Golgi también una estructura de invaginaciones de membranas, donde una membrana va se quedando arriba de outra
Puede llegar a 80 invaginaciones de membranas y participa, ¿qué hace el aparato de Golgi? Aquí las proteínas, por ejemplo, las glicoproteínas reciben glicosilación. Y también se forman dos tipos de vesículas dentro del aparato de Golgi. La vesícula lisosoma y la vesícula peroxisoma. La vesícula lisosoma va a participar de degradación de moléculas dentro de la célula. Existe dentro del lisosoma enzimas que resisten a un pH muy alto. Muy alto. ¿Alto para qué? Para participar de dos procesos. Proceso de heterofagia, que nada más é que a degradação de moléculas de fora da célula, e autofagia, moléculas produto do metabolismo da célula que necessitam ser degradadas. E a segunda vesícula que se genera dentro do aparato de Golgi são os peroxisomas, que também é uma vesícula circular e que participa do metabolismo de lipídios. La creación de los peroxisomas empieza en el retículo endoplásmico, liso, y termina dentro del complexo de Golgi. Además, los peroxisomas participan de la reducción de oxígeno reactivo. Muy importante para esa parte de detoxificación. Una estructura también que está presente en las células eucariotas y ausente en las células procariotas son los centríolos. Centríolos son estructuras muy peculiares, cilíndricas, que son formadas por esta parte amarilla. Son tripletes de proteínas formadas por una proteína que se llama tubulina. Entonces, toda esa estructura actúa en un punto clave dentro de la célula, que es en la división celular. Eso que estamos viendo en esa figura es el citoesqueleto. No sé si se acuerdan que hablé un poco más temprano, que el citoesqueleto nada más es que el esqueleto de la célula y que se conectaba a proteínas integrales. Aquí también la junción del centríolo con citoesqueleto es muy importante a la hora da participação em la divisão celular, porque estas fibras de proteínas, principalmente proteínas miocinas e actinas, que têm essa habilidade de se contrair e expandir, se conectam a los centríolos e em el momento que los cromosomas estão em el medio de la célula, hace una fuerza, una contracción y hace con que los cromosomas migren. Cada mitad de estos cromosomas hacia un polo distinto de la célula. Y entonces son muy importantes la función de los centríolos con el citoesqueleto al momento, por ejemplo, de la división celular. Eso es un orgánulo que no está presente en la célula procariota. Y por fin, la parte toda que dice respecto al núcleo de la célula eucariota. Tiene varios componentes dentro del núcleo de la célula procariota. Por ejemplo, tiene esa parte que está tingida de manera más oscura, es una parte donde participa de la síntesis del RNA ribosómico. Acabo de mencionar que los ribosomas son hechos de aminoácido y RNA ribosómico, ¿verdad? Entonces, y participan activamente de la traducción de RNA mensajero en proteína. Entonces, eso es la clave de suceso de una célula. Y se requiere muchos ribosomos todo el tiempo para hacer la expresión de los genes, la traducción de RNA mensajero en proteína. Entonces, tiene un centro exclusivo solamente de síntesis de RNA ribosómico. Nucleoplasma, como el propio nombre ya dice, núcleo, plasma, citoplasma. Es el citoplasma del núcleo. Toda la sustancia acuosa coloidal que hace parte del núcleo, hace parte del interior del núcleo. Y el citoplasma, no sé si había mencionado,
pero el citoplasma es súper importante para mantener el orden dentro de la célula, tanto dentro del núcleo quanto fuera del núcleo, y además es un ambiente acuoso donde facilita el pase de las sustancias. ¿Ya? La carioteca, que é essa parte toda morada, é el envoltório del núcleo, né? La membrana del núcleo. Nessa membrana existem poros nucleares, que é o mesmo que vimos para a membrana plasmática, que são proteínas que permitem o passe de substâncias do núcleo hacia fora e desde o citoplasma para dentro do núcleo. Necessita essa permeabilidade também. E, además de isso, toda essa estrutura forma a cromatina do ADN, que é quando também o ADN está unido a várias proteínas, e esse enlace, né, hace com que essa união hace com que o ADN seja empaquetado de uma maneira mais forte, se quede, como se chama? Se quede ordenado e que caiba dentro do núcleo, porque a molécula de ADN é muito grande. Uma molécula de ADN dentro de uma célula, de todos nossos cromossomos, se for desempaquetada, desenrolhada e conectada uma em la outra, daria como que 1,80 m de molécula de ADN. Então, imagínate poner uma molécula desse tamanho dentro do núcleo. Tem que ter um alto nível de empaquetamento e de ordem para que não esteja de maneira equivocada dentro do núcleo e que a informação não se pierda. Bueno, entonces todo eso que vimos hasta ahora es la parte de la genética y los conceptos de citología que necesitamos recordar, porque, por ejemplo, cuando viene la parte de replicación, de transcripción y de traducción, nosotros necesitamos saber dónde ocurre, en qué contexto ocurre, cómo se da. Entonces, para saber todo esse procedimento, é importante recordar esses conceitos e recordar o que hace cada orgânulo dentro da célula e saber as diferenças e as similitudes. E eu queria saber, né, fazer algumas perguntas para generar uma pequena discussão. Por exemplo, vocês podem imaginar o que passaria na célula se não tivesse os ribosomas? Os ribosomas são aquelas partículas que participam da tradução. Se não tivesse o ribosoma, o que passaria com uma célula? Alguém pode dizer? No podría existir la duplicación de la célula, porque no habría transducción, no existiría el proceso, no existiría absolutamente nada. Exatamente, exatamente. Sem o ribossoma não haveria as proteínas. E as proteínas é a matéria que é uma das coisas mais necessárias dentro da célula, porque são as enzimas que fazem a conversão de uma coisa em outra, a proteína que dá forma à célula, que sinaliza algo, é que nutre. Então, se eu não tenho isso do ribossoma que fazem com que as proteínas sejam hechas, como daria? Eu posso dizer que não teria vida. Teria que inventar outro sistema. Outra pergunta é como se quedaria o ADN se não estivesse organizado como cromatina dentro do núcleo? Como seria? Porque eu acabo de mencionar que o ADN é uma molécula para nós que somos diploides, que temos 23 pares de cromossoma. Como se quedaria o ADN se ele não tivesse organizado dentro de núcleo de maneira de cromatina, ou seja, empaquetado? Como seria? Estaría como las procariotas. Sería completamente esparcido por toda la célula. Claro. E, además de isso, vocês podem imaginar que passaria com um ADN, por exemplo, praticamente desnudo en el citoplasma? Quedaría expuesto a cualquier tipo de mutación o alguna diferenciación entre ellas en los cromosomas o en la misma molécula. Exatamente, así es. Entonces, la carioteca es importante para... no, ya voy a responder de abajo. Sí,
exatamente. El ADN tiene que estar empaquetado porque, primero, protección, para no sufrir la degradación que existe, por ejemplo, en el citoplasma, ¿ya? Y también tiene que tener ese grado de empaquetamiento, porque ese tipo de empaquetamiento está refletido también en la expresión de los genes, porque cuanto más empaquetado, menos expresión hay. Entonces, ese cambio de enrolamiento del ADN y desempaquetamiento del ADN hace con que ciertas regiones del ADN se queden más expresas y menos expresas, y eso dependiendo del contexto celular es bueno. Y si él no estuviera organizado como cromatina, todo el tiempo todos los genes estarían expresos, y eso no es benéfico para la célula, porque la célula, la expresión de proteínas depende del contexto celular, ¿ya? ¿Y por qué es importante la carioteca? La membrana que delimita el núcleo. ¿Alguien? Bueno, porque como mencionamos agora, se o ADN se queda exposto em el citoplasma, pode sofrer degradação, ¿ya? E muitos processos importantes como a replicação e também a transcrição ocorrem dentro do núcleo. Então, é muito importante manter essa carioteca e, además, a grande maioria dos RNA são formados dentro do núcleo e o RNA é uma molécula um pouco estável, pode sofrer muito rapidamente a ação de degradação. Então, também é importante que esteja aí a carioteca para proteger também esse processo de transcrição de los genes em RNA mensageiro, ¿ya? Nosotros vamos a entrar ahora en la última parte de la clase. Déjame ver. Só una cosa. ¿Qué horas son? 3:55 me parece. 3:55. Ya, bueno, yo creo que no va a dar para hacer ninguna pausa. ¿Ustedes generalmente hacen una pausa entre una hora y otra o no? Sí, a veces depende en realidad. Ya. Bueno, entonces yo iba a hacer una pausa, sin embargo, yo creo que es mejor avanzarnos con el contenido porque aún falta la tercera parte que dice respecto a la parte de genómica, y ahí yo creo que no alcanzamos a hacer una pausa. Bueno, hoy día vimos toda la parte de la línea del tiempo de genética, vimos la parte de los ácidos, de la citología, que es importante para entender, y ahora vamos a entrar en los conceptos de genómica, ¿ya? Y dentro de la genómica se estudia básicamente la colección de genes que un organismo tiene. Y para estudiar esa colección de genes es importante saber qué son, ¿no? Estos genes, cómo son formados estos ácidos nucleicos, qué es toda esa cosa. Bueno, los ácidos nucleicos son biopolímeros que são formados por nucleótidos. Esses nucleótidos, a su vez, são formados por três unidades, que é a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina ou uracil, glúcido, que é uma pentosa, e grupo fosfato. Todo o ácido nucleico sirve para almacenar informação genética de organismo. Ellos, la característica básica de ellos es que son solubles en agua, son ácidos porque son cargados de un grupo fosfato que le confiere una carga negativa. Los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. ¿Ya? Que el ácido desoxirribonucleico es el ADN y ácido ribonucleico es RNA. Entonces, esa parte fundamental de la formación de los ácidos nucleicos, que son las tres partes que había mencionado.
Son las bases nitrogenadas, que pueden ser las purinas. Las purinas son las bases que son formadas por dos anillos aromáticos. En ese caso tiene la adenina y la guanina. Y tiene las pirimidinas, que son las bases nitrogenadas, que son formadas por un único anillo aromático, que puede ser la citosina, la timina o la uracila. Son formadas por un glúcido de pentosa, una pentosa, que puede ser una desoxirribosa, en el caso del ADN, o una ribosa. La diferencia de la ribosa para la desoxirribosa está en la presencia de ese grupo hidroxil en el carbono 2 de la ribosa, que no tiene en la desoxirribosa. Entonces, esa es una de las diferencias entre RNA y DNA. Y además de la base nitrogenada del glúcido, presenta un grupo fosfato, que le confiere una carga negativa y esa característica ácida. ¿Ya? El ADN generalmente es una doble hebra. Doble hebra que se forma de manera helicoidal y que son antiparalelas. O sea, una va hacia una dirección y otra va hacia otra dirección. Ya el RNA es formado de una hebra única en la mayoría de los casos. Puede ser que existan, por ejemplo, virus que tienen RNA de doble hebra. Presentan el ADN, presenta 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Y ya en el caso del RNA, presenta adenina, guanina, citosina y uracil en lugar de la timina. Essa é uma diferença muito específica de ADN para RNA. Como já havia mencionado, o ADN é formado por el glúcido desoxirribosa e o RNA é formado por el glúcido ribosa. O ADN é mais estável que o RNA, sofre menos degradação, perdão, que o RNA. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque o ADN é uma doble hebra e isso confere uma característica mais estável ao ADN do que o RNA com respeito à hidrólise em um ambiente aquoso. E, además de isso, por conta dessa hidroxila em el carbono 2, que a ribosa que forma o RNA possui e não, o ADN não possui, também deixa o RNA menos estável, porque também em um ambiente aquoso, por conta da exposição desse grupo hidroxil, pode sofrer a hidrólise de maneira mais fácil que o ADN. Então, generalmente, sempre se menciona que o RNA é menos estável e isso é muito visto no ambiente laboratorial. Quando se vai extrair RNA, há que ter muito cuidado, porque qualquer coisa degrada o RNA. E o genoma procarioto, como havia mencionado, não tem a carioteca, ¿verdad? Apresenta os plásmidos e, además de isso, ele está empaquetado, se está, quando está unido a proteínas associadas ao nucleóide. Sin embargo, esse enrolamento do ADN não é um enrolamento a nível de enrolamento que se vê em el ADN, por ejemplo, de los humanos. Entonces, por eso, nosotros siempre decimos que el ADN de las bacterias es prácticamente desnudo, porque no posee tantas proteínas asociadas a él, como es en el genoma eucarioto, y además no presenta el nivel de cromatina, de empaquetamiento de ADN, como presenta la célula eucariota. E, además de isso, o genoma procarioto apresenta uma característica muito peculiar. Tem uma alta densidade de genes. Por exemplo, as bactérias têm alrededor de 3 milhões de pares de bases. Então, a cada 1000 pares de bases tem um gen e tem pouca região de gen que não codifica hacia uma proteína. Então, isso nós chamamos de alta densidade. Toda região que se vê em um genoma procarioto provavelmente é um gen que codifica hacia uma proteína.
Y cuanto más incrementa la complejidad de un organismo, más disminuye la densidad génica e incrementa la cantidad de ADN accesorio, o sea, ADN que no codifica una proteína y que tampoco se sabe cuál es su función realmente. Y la bacteria tiene un genoma muy dinámico, incluso tiene una estructura que se llama operón. Operón son varios genes que probablemente participan de la misma vía metabólica y que están controlados por la misma región regulatoria. Entonces, cuando uno es expreso, todos son expresos. Entonces, es un mecanismo de dinámica, de expresión muy, muy fuerte que el genoma procarioto tiene y que no es visto en los genomas de los eucariotos. Y, por ejemplo, en el genoma de los procariotos no existe intrones, regiones que no codifican proteínas, lo que es visto en gran cantidad en el genoma eucarioto. Por ejemplo, dentro de ese sistema de genomas muy densos, né, y genomas dinámicos, se encuentran también los genomas virales. Por ejemplo, tem un genoma que está ahí súper en moda, que es el genoma del coronavirus. El coronavirus es un genoma, un virus de genoma de RNA de hebra única y que básicamente es formado por un capsídeo que parece una corona solar, por eso su nombre, y es formado por varias proteínas estructurales que le confiere esa estructura. Y en su interior tiene su ácido nucleico, que en el caso del coronavirus es un RNA, ¿ya? Y ya se sabe, porque ya fue descrito su genoma desde el comienzo de año hasta hoy por diversas veces. Ya se sabe que el genoma del coronavirus tiene aproximadamente 30.000 pares de base. 2/3 de ese genoma son hechos de proteínas que van a actuar en la replicación de su material genético. Y 1/3 de ese genoma tiene proteínas, por ejemplo, la proteína S, E, M y N, que están vinculadas a su parte estructural, que son las proteínas estructurales, ¿ya? Y como se puede ver acá, esta es la representación de su genoma. Prácticamente todo el genoma es compuesto por genes. Tiene poca región regulatoria o región que no codifica nada. Entonces, es un genoma extremadamente dinámico. Lo mismo pasa con el virus de la herpes. Y esa figura dice respecto al virus de la herpes del tipo 4, que también, igual que el coronavirus, posee esa capa proteica que es el capsídeo, y dentro tiene su material genético, que, a diferencia del coronavirus, aquí es un virus de ADN de doble hebra. Y también está dispuesto de una manera muy interesante, donde existen regiones repetitivas y existen 2 centros que van a influir en su ciclo dentro del hospedero. Por ejemplo, tiene un comienzo de fases lítica, que es cuando él está activo generando síntomas dentro del hospedero, y tiene otro centro de inicio de replicación, que y siempre, en la gran mayoría de los casos, está activo, que es la fase latente, donde él está dentro del organismo, sin embargo, no replica su material genético. Y todas las proteínas que están involucradas en ese genoma hacen referencia a su capa proteica o en la replicación de su ADN, ocupando la maquinaria de la célula hospedera. Y también es un genoma extremadamente dinámico y denso, donde hasta esa parte gris son regiones de genes, y genes que están participando de la formación de su capsídeo y de la replicación de su ADN cuando se requiere, dependiendo de la fase, si es lítica o si es latente. Y a diferencia de lo que vimos, viene el genoma
eucarioto. El genoma eucarioto, yo costumbro decir que es una locura. Todo lo que nosotros sabemos de genoma podemos sacar de nuestra mente porque parece que começa uma nova história. A começar como o cromossomo está dentro do núcleo, está em alto nível de empaquetamento e isso influi, inclusive, em la expressão de los genes. Como este cromossomo estão empaquetados ou não. E esse nível de empaquetamento se dá mediante a associação do ADN com proteínas. E esse quadro reflexiona basicamente o que havia mencionado antes com respeito à densidade de los genes. Por exemplo, as bactérias em rango de 20.000 pares de base apresenta diversos genes, nenhum desses genes tem sequência dentro de eles que não codifica a proteína e tem pequenas regiões regulatórias ou de ADN acessório. Isso, uma bactéria, organismo procarioto. Quando se passa a organismo eucarioto, sin embargo, microorganismo, também é basicamente parecido com as bactérias. Já tem pouco mais de região regulatória e tem uma densidade menor de genes. Aqui, em el mesmo rango, 20.000 pares de base. Aqui temos 13 genes e aqui temos 11 genes. Então, a densidade de genes empieza a bajar. Quando se vê a Drosophila, eucarioto, em rango de 200.000 pares de base, já vemos que cambia totalmente a estrutura do genoma, porque aí já empieza a ter uma quantidade mais alta de ADN acessório e dentro de los genes também. Já empieza a apresentar os intrones, que são regiões que não codificam a uma proteína. E também se diminui a quantidade de genes em rango muito maior do que estávamos vendo, 10 vezes maior. E depois, o genoma humano, que em rango de 200.000 pares de base, apresenta aproximadamente 3 genes com uma frequência de ADN acessório enorme e também a presença de intrones, muitos intrones dentro de único gene. Então, aquilo que eu mencionei antes, com o incremento da complexidade dos organismos, empieza a aparecer ADN acessório, regiões não codificantes e diminui a densidade de genes. Aqui teníamos 13 genes em 20.000 pares de base e aqui 3 genes em 200.000 pares de bases. Já? E como havia mencionado, todo o genoma do organismo eucarioto está empaquetado em nível muito alto. E existem 4 níveis de empaquetamento do ADN dentro do núcleo. O primeiro nível é a própria molécula de ADN, uma molécula doble hebra conectada entre si, antiparalela, que forma o ADN. Esse é o primeiro nível de empaquetamento do ácido nucleico de nós. O segundo nível é a associação desse ADN a proteínas específicas. E que proteínas específicas são essas? São as histonas. As histonas são as proteínas que hacen a cromatina eucariota. E como se dá essa associação? Essa associação se chama octâmeros de histonas. Existem 4 tipos de histonas. Histonas AT1, AT2A, AT2B e AT4. As histonas AT2A, 2B e AT4 formam esses octâmeros de histonas. E o ADN dá 2 voltas ao redor desse octâmero, como se pode ver nessa figura. E ao interior dessa estrutura vão as proteínas histonas AT1, sendo como um centro, um esqueleto, um cerne. Essa estrutura, dessa maneira, forma o que chamamos de nucleosoma, que é o segundo nível de empaquetamento do ADN. Quando os nucleosomas começam a girar sobre eles mesmos, formando um nível mais alto de empaquetamento, se formam os solenoides. Solenoides são vários
nucleosomas doblados, enrollados sobre ellos mismos, que es el tercer nivel de empaquetamiento del ADN. Y el cuarto nivel es la formación del cromosoma. Entonces, toda la información genética de nosotros está dispuesta de esa manera dentro del núcleo de las células. Y eso aquí forma la cromatina de nosotros. Y el cromosoma es una estructura muy interesante y, como había mencionado, fue observada por primera vez en el núcleo de células vegetales, donde el Carnegie nombró como cuerpos corados, cuerpos tingidos, y dio el nombre de cromosomas. Y el cromosoma de nosotros tiene algunos componentes. El primer componente es el componente que se llama telómeros, que es la parte del cromosoma que se queda en la punta de ellos. Entonces, todo el material genético que está en la punta de los cromosomas se llama telómeros. Ese material genético que está en la punta de los cromosomas no codifica a ninguna proteína. ¿Por qué? Porque a cada ciclo de replicación, el sistema de replicación es fallo en replicar la punta de los cromosomas. Y a cada ciclo puede perder parte de la punta del cromosoma. El encurtamiento de cromosomas es visto, por ejemplo, en cáncer. Es visto en células viejas, en senescencia celular. Y existe una proteína que sí hace la síntesis de los telómeros, que se llama telomerasa. Sin embargo, la telomerasa no está expresa en todas las células, en todo momento celular. Entonces, es una estrategia del organismo de mantener la información que está acá, porque esa información sí codifica cosas importantes para el organismo. Sin embargo, lo que está en la punta de los cromosomas, de los telómeros, no. Entonces, por eso que existen los telómeros para proteger la información genética de los cromosomas. Existen el centrómero, como el propio nombre menciona, el centro del cromosoma, también está muy empaquetado, no codifica ninguna proteína, también es una región de repetición, y aquí se conecta el citoesqueleto para la hora de la división celular, como se ve aquí, por ejemplo, migre para una parte de la célula, un polo de la célula, esa parte del cromosoma, y haga fuerza para que esa otra parte del cromosoma migre hacia el otro polo en la división celular. Entonces, los centrómeros participan activamente de la división celular. Los cromosomas también tienen el brazo P, que es el brazo corto, el brazo Q, que es el brazo largo, y es formado por dos cosas, eucromatina y heterocromatina. La eucromatina es la parte que es corada de una manera más débil y es la región donde los genes están altamente expresos. En esa región el ADN está un poco más relajado y cuando se cora de una manera más fuerte es la región de heterocromatina, y generalmente en esa región el ADN está poco expreso, está altamente empaquetado. Y ese patrón de heterocromatina, eucromatina, es como si fuera la huella digital de los cromosomas. Cuando se está haciendo el estudio del contenido de los cromosomas de un organismo, tiene que conocer cuáles son los bandeamentos, las regiones de heterocromatina y eucromatina de ese cromosoma para decir, bueno, por el padrón de la heterocromatina y eucromatina de ese cromosoma es el cromosoma número 1. ¿Por qué? Porque sabe que el padrón de bandeamiento, que se llama, del cromosoma número 1 es 1, del cromosoma número 2 es otro, y eso es basado en la tinción de la heterocromatina y eucromatina de cada cromosoma. Es como si fuera la huella. Y esto acá es el cariótipo humano, que es el conjunto de cromosomas de los humanos. Nosotros somos diploides. Por eso, cada parte de nuestros cromosomas, cada cromosoma tiene un par.
Entonces, son 22 pares de cromosomas autosómicos, que va desde 1 hasta 22, y un par sexual, que es el X y Y, que confiere los caracteres sexuales del hombre y de la mujer. Nuestro cariótipo está dividido en 7 grupos, que va desde A hasta G, y que de 1 a 3, el grupo A, 4 a 5, grupo B, de 6 a 12, grupo C, de 13 a 15, grupo D, 16 a 18, grupo E, 19 a 20, grupo F, 21 a 22, grupo G, y el grupo del par sexual. Entonces, al todo tenemos 46 cromosomas. Perdón, siendo que el hombre tiene el cromosoma XY y la mujer XX. Bueno, como ya vimos que el genoma de los humanos, de los eucariotos, es menos denso, tiene una cantidad menor de genes, sin embargo, los genes están espaciados dentro de un ADN accesorio, y además de eso, el gen de los eucariotos es distinto del gen de los procariotos. ¿Por qué? Justamente por la presencia de la región, presencia de intrones, que son secuencias no codificantes, que no codifica proteína, y presencia intercalada de intrones y exones, que es la parte que codifica a proteína. Entonces, cuando un gen eucariota es leído y es transcrito en un RNA mensajero, se genera primero un pre-RNA mensajero. Y ese pre-RNA mensajero tiene tanto exones quanto intrones. Y ele precisa passar por um processo de retirada desses intrones para formar o RNA mensajeiro maduro. Então, passa por um processo que se chama splicing, que se saca toda essa parte que não codifica a proteína de interesse, se conecta toda a região de exone que codifica a proteína, se agrega uma punta que se chama